Eu sou a Lúcia da M Flores e esse é o projeto Experiência no Universo das Flores. Esse projeto visa criar conteúdos e assuntos relevantes ao universo dos profissionais de flores e amantes das flores também. Se você é um profissional de flores ou amante das flores, esse projeto é para você. Seja bem-vindo e vamos lá! O assunto de hoje é a respeito de uma pergunta que é muito comum entre os meus clientes. Não sei se isso acontece com você, mas provavelmente algum cliente seu também disse isso para você. A pergunta é: usar flores nas festas é desperdício? Alguns clientes já me falaram isso. Inclusive na última reunião que eu tive com uma das clientes, ela me comentou também isso, que existe um sentimento de dó, de pensar que depois do casamento, depois da festa, as flores são jogadas fora e aí elas não duram tanto e sentem que há um desperdício aí das flores. E esse é um assunto muito recorrente entre nós. Eu não sei se para você, que é decorador, que é florista, você já ouviu do seu cliente isso aí. Na verdade, alguns clientes meus até afirmam que se sentem mal quando eles sabem que quando usam as flores, algumas são descartadas depois e sentem que estão desperdiçando as flores. Bom, quando eu iniciei meu trabalho, há 15 anos atrás, na área de flores, eu era da área de informática e depois mudei para a área de flores para trabalhar junto com meu pai, que já era produtor de flores há mais tempo do que eu, lógico. E aí eu deparei com esse dilema também. Eu achava também, eu tinha a mesma opinião dos meus clientes. Meus pais são naturalistas, eles são produtores rurais, né? Produtores de frutas e flores orgânicas e sempre adotaram a filosofia do respeito ao meio ambiente, do respeito à vida. Então, de uma certa maneira, essa crença de que usar flores nas decorações é um tipo de desperdício também foi inculcado em mim de uma certa maneira, porque eu não sentia que aquilo realmente fazia sentido. Mas com o passar do tempo, enquanto eu trabalhava com as flores e comecei a fazer eventos e acompanhar as festas, como as flores eram usadas, eu comecei a perceber que o meu conceito em relação ao desperdício estava errado. Na verdade, é porque a gente não entende qual é o verdadeiro sentido das flores. Elas têm um significado, uma missão e toda uma razão para a existência delas. Então, eu comecei a pensar e pesquisar a respeito das flores e a respeito do significado disso para entender melhor por que as flores são importantes numa festa. Então, número 1, por que as flores existem? Para que elas existem? Na verdade, as flores têm um importante papel na cadeia do ciclo da vida. Elas são responsáveis pela reprodução da espécie, né? Elas atraem os animais e os insetos para elas poderem fazer a polinização por meio desse contato com os insetos, com os animais, e aí gerar os frutos e as sementes, enfim, a perpetuação da espécie e o ciclo da vida, e a continuação do ciclo da vida. Então, na verdade, a missão que elas têm principal é essa, a existência delas, elas existem para perpetuar o ciclo da vida. Bom, número 2, as flores transformam os ambientes. Então, as cores, o cheiro, né, a textura delas, as formas, a diversidade que elas são encontradas na natureza, fazem com que tudo isso transforme o ambiente onde elas são inseridas. Então, elas têm
elas tendem a alegrar ou romantizar, enfim, elas trazem cor, elas trazem vida para os ambientes onde elas são colocadas. E é incrível como que em ambientes como uma sala, um escritório, um local assim frio, se torna tão aconchegante, tão acolhedor depois que elas são inseridas nesse ambiente. Nossa, acontece demais das noivas comentarem: nossa, eu não tinha ideia de como que o ambiente ficava transformado depois que as flores entram em ação. Quando ele é decorado, realmente o ambiente se torna totalmente outro, né? E é irreconhecível. Então, um salão de festas, um escritório, uma sala, um restaurante, acaba se transformando num lugar extremamente aconchegante e intimista. E esse é o meu trabalho, assim, e isso que realmente me dá prazer, de ver essa transformação acontecer nesses ambientes, né? E trazer essa alegria, esse significado para os meus clientes. Por isso eu defendo a tese de que as flores naturais, elas são muito especiais em qualquer ambiente e principalmente numa festa, porque elas exalam essa vivacidade, né? Esse cheiro, essa energia para o ambiente e para as pessoas que estão ali naquele evento, naquele local. É muito diferente um ambiente onde tem flores e um ambiente que não tem flores. A terceira razão por que nós devemos colocar flores nas festas. Nós tornamos a existência delas também com significado. Existe uma troca. Quando as flores entram em cena, né, aquelas flores que têm uma existência tão curta, tão mínima no palco da vida, naquele momento, quando elas são inseridas naquela decoração, naquela festa, elas se tornam totalmente especiais. Elas se tornam únicas e elas dão significado a alguém e alguém dá um significado para elas. Então existe essa relação de que para elas a existência delas fez diferença. Entende? Entre tantas flores comuns, no meio de tantas milhares de flores, aquelas flores que estão na sua festa, na sua decoração, no seu momento, naquele escritório, naquela sala, naquele restaurante, aquelas flores fazem a diferença para alguém. E elas passam a ter esse significado maior e mais profundo do que simplesmente enfeitar uma festa somente. Então eu acho isso incrível, que para aquela flor a existência dela valeu a pena. Não que não tenha valido a pena para as outras, mas a grande maioria passa desapercebida. A maioria das pessoas não notam ou notam muito pouco, mas naquela festa, naquele momento especial, para aquela pessoa especial, ela foi especial para eles. É uma coisa muito doce, né, de se ver, que realmente me fez mudar a minha opinião em relação ao significado das flores e que realmente não é um desperdício. É trazer sentido a elas e ao nosso momento, ao momento daquele cliente, ao momento daquela pessoa. E daí aquele momento especial para aquela flor, também para aquelas pessoas, porque aquela festa, aquela comemoração, aquele momento não volta mais. Não volta nem para elas, nem para a gente, né? Nem para as pessoas que estão comemorando, mas ficam registradas na memória, elas marcam para sempre a vida dessas pessoas. Então fez parte da história e fez parte de um momento importante desses clientes. É isso aí.